tarde, meus irmãos, boa tarde a todos. Final de tarde, começo de noite, primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, dia de nos dedicarmos a Ele, de nos deleitarmos na Sua presença, de nos deleitarmos na comunidade da fé. E para iniciarmos nosso culto congregacional, nosso culto público, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 22. Salmo de número 22. E na medida em que você for abrindo a sua Bíblia, vá por gentileza se colocando de pé. Nós iremos ler o Salmo 22, verso 1, o Salmo 23, verso 1 e o Salmo 24. Todos acharam? Salmo de número 22, 23 e 24. Esses três salmos, eles podem ser chamados do Salmo da cruz, o Salmo do pastor e o Salmo da glorificação. O Salmo 22, verso 1, que é o Salmo da cruz, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? É um salmo de Davi. O 23, também bastante conhecido de todos nós, verso 1 diz o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo de Davi, salmo do pastor. E o Salmo 24, que é o que nós iremos ler todo, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção, e a justiça do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, esse é o Rei da Glória. Aleluia, amém? Glória a Deus. Eu vou perguntar para você e você vai responder: quem é o Rei da Glória? Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor. Louvemos a Ele nessa noite. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não conheço. E com raiar de novo um dia, vem misericórdia nova sobre mim. E as palmas que louvam o Senhor, sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. E certamente que a bondade
nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Glória a Deus.
de ossos, soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz o mar o caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Glória a Deus. Nestes dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. É que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova
continuando a estimular a nossa fé nessa noite, cantando e proclamando sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós acreditamos. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Atos capítulo 20. E lá no 35 ele diz assim: todos acharam? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Vamos louvar a Deus com a nossa canção. Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Vamos louvar a Deus com o nosso entendimento. Talvez você nunca pensou assim. Eu te convido nessa noite a pensar assim, biblicamente. E se sentir desafiado por Deus, ainda que você seja um jovem, como eu um dia fui, com 21 anos, e queria ser um dizimista na casa de Deus. E de lá para cá, por misericórdia de Deus, por graça de Deus, não tem me faltado a oportunidade de dizimar na casa dele. Vamos fazer assim nessa noite e vamos engrandecer ao Senhor da nossa vida. Louvemos a Ele. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. E seu sangue príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, dos santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida,
maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo do Santo. Digno de louvor, Jesus, recebe adoração. Vamos ficar em pé, irmãos, nos preparar para a ceia. Eu vou orar pela oferta e vou ministrar a ceia. Vamos ficar em pé ainda. Você vai ficar um tempinho sentado, louvado seja Deus por isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia na carta escrita pelo meu irmão de Jesus, Judas. Esse aqui não é o Iscariotes, é o meu irmão de Jesus. E também não é o Judas apóstolo, mas o Judas liderança da igreja. Judas, versos de número 11 e 12, porque Judas, uma pequenina carta, só tem um capítulo. E eu queria ler com você o verso 11 e 12. Acharam todos aí? Judas fica entre Gênesis e Apocalipse, mais precisamente antes de Apocalipse. Acharam? Judas verso 11 e 12. Acharam aí? Amém? Vamos lá então. Olha o que Judas vai dizer. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, caminho perigoso, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, erro perigoso, e pereceram na revolta de Corá, rebeldia perigosa. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentavam, que se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, árvores sem frutos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, em estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Meus queridos irmãos, esse texto nos chama atenção para a comunidade. Essa preocupação não é lá fora, é aqui dentro. Quando Judas decidiu escrever, o Espírito Santo, que inspira e que supervisionou a escrita da Bíblia, mudou a motivação do coração de Judas. Ele queria pregar sobre a comum salvação, como fala o verso de número 3, mas decidiu escrever sobre a defesa da fé. Por quê? Porque do lado de fora nós sofremos perseguição, mas do lado de dentro nós sofremos com as heresias. E muitas eram as heresias. E ele então faz 3 comparações do Velho Testamento que são perigosas: Caim, Balaão e Corá. Caim, aquele que odeia e mata; Balaão, aquele que profetiza por dinheiro; e Corá, aquele que se rebela contra a obra de Deus. E ele faz um destaque aqui dessas pessoas. Judas diz que essas pessoas são como pastores que apacentam a si mesmos.
São pessoas que não estão ligadas a ninguém, são pessoas que não se submetem a ninguém, mas eles se autopastoreiam. Eles dizem como tem que ser, como deve ser, onde vão, como vão, para onde vão, e assim eles vão seguindo a sua vida, mas é um caminho perigoso. E por isso Judas então decide fazer a defesa da fé, para justamente alertar a igreja que esse caminho é perigoso. Mas o que há de tão perigoso que nos interessa nessa noite, para que essa noite não seja uma noite perigosa, mas uma noite de festa? É que esses homens estavam nas festas da fraternidade. Esses homens estavam no ágape, que era uma refeição que antecedia a ceia, onde eles comiam, bebiam. Eles estavam na ceia do Senhor. É possível que eles tivessem passado pelas águas do batismo, mas eles são chamados de rochas submersas. E o Titanic, que foi criado como um navio infalível, ele naufraga na primeira viagem. Na sua única e primeira viagem ele naufragou. E o que acometeu, o que provocou o naufrágio do Titanic? Rochas submersas. Eles não viram aqueles icebergs. Bateu no iceberg, naufragou, e dezenas de centenas de pessoas morreram naquela noite gelada, no meio do Atlântico. Então, meus irmãos, o que nós temos que entender é que há um perigo dentro da igreja, e o perigo são essas rochas submersas, que simplesmente estão entre nós, mas não são dos nossos. A igreja é um lugar para todos, o que não quer dizer que todos sejam salvos, mas é um lugar para todos, as portas estão abertas, e esses homens estavam lá, e faziam das festas de fraternidade, dos banquetes, um lugar para eles estarem ali, porém eles não manifestavam vida cristã. Nós estamos diante da mesa do Senhor, e diante da mesa do Senhor, nós estamos diante do Senhor da mesa, e o Senhor da mesa é aquele que conhece, como está lá na de 2 Timóteo capítulo 2, o Senhor conhece os que são seus, o Senhor conhece os que são seus. Por isso é uma noite de fraternidade, é uma noite de comunhão, é uma noite de celebração, como nós já cantamos aqui, Cristo, o pão da vida. Nós já cantamos aqui que Cristo é aquele em quem nós acreditamos, Deus é aquele em quem nós acreditamos, o Espírito Santo é aquele em quem nós acreditamos, que nos santifica, e que, portanto, nessa noite é uma noite de nós visualizarmos a manifestação daquilo que nós cremos na mesa do banquete. Essa mesa não é a mesa da Maranata, ela é a mesa do Senhor. Portanto, todos aqueles que nasceram de novo e congregam em alguma igreja cristã evangélica, alguma igreja evangélica, que tem a Jesus como único e suficiente Salvador e não divide a glória dele com ninguém, deve participar dessa mesa. Nós aqui temos o hábito de darmos o pão e o cálice àqueles que já são batizados, porque nós entendemos a importância desse testemunho público. Mas eu já entreguei a minha vida a Jesus, louvado seja o Eterno por isso. Toda salvação glorifica a Deus. Entretanto, é importante que esse testemunho se torne público na comunidade da fé. E nós temos na administração local dessa igreja o hábito de fazermos assim, para que esse testemunho se torne público. Porém, quando alguém vem de outra comunidade, nós sempre conversamos antes para entender a dinâmica, se já foi batizado. E sendo uma igreja evangélica que professa os pontos centrais da doutrina da fé, nós recebemos não só a pessoa, como também o batismo. Nós não rebatizamos essa pessoa sob hipótese alguma, porque há um só batismo, uma só fé e uma só esperança. Entretanto, nós recomendamos à igreja local que aqueles que já entregaram sua vida a Jesus não façam do batismo uma prática da experiência. Quando eu tiver 10 anos de crente eu me batizo. Mas faça do batismo uma prática para a experiência, é o começo da vida cristã, é o início dela, e você então deve se batizar. Nesta noite eu quero convidar as pessoas que irão nos ajudar com os elementos. Sinto-me sozinho aqui, os meus ajudantes não vieram pegar os elementos, cadê eles? Estão aparecendo aí. E também quero chamar a Ana Beatriz, que nessa noite ela quer, após algumas visitas, pode vir, Ana Beatriz, aqui à frente, para que a igreja possa lhe conhecer, né? E participar conosco dessa ceia. A Ana Beatriz já tem visitado a igreja algumas vezes aqui. A Ana Beatriz visitou outras igrejas, ela veio de uma comunidade cristã,
nós conversamos e ouvimos a história da Ana Beatriz e estamos, mediante o desejo dela, a vontade dela de congregar conosco, recebendo-a nesta noite para essa finalidade, tá bom? Então, nós iremos fazer esse momento assim. Por gentileza, me consiga um cálice aí, para que eu possa fazer a ministração do pão e do vinho. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Depois ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Vocês vão beber e vão lembrar que o meu sangue será derramado na cruz do Calvário. Nós entendemos que nesses elementos há um simbolismo. Nós não entendemos que aqui está o corpo de Cristo. Nós não entendemos que aqui está a substância. Nós entendemos que aqui está um simbolismo. Mas nesse simbolismo há uma lição preciosa de Paulo, quando ele diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós iremos olhar para o retrovisor há 2000 anos atrás e vamos lembrar que um dia ele derramou o seu sangue na cruz para me perdoar, eu, o pior dos pecadores, para te perdoar, você, o pior, a pior das pecadoras. Porque nós não estamos nos comparando, nós estamos nos enxergando, é diferente. Porque se eu me comparar com Pedro, aí eu estou ferrado, ele é santo, eu sou pecador. Mas eu não estou me comparando, eu estou me analisando, me examinando. E quando eu me examino e me vejo no espelho, eu vejo quão terrível eu sou. Você não tem ideia de quão pecador eu sou, não tem ideia. Mas eu te convido não é olhar para mim não, é olhar para você e ver que você também não é coisa boa não. Mas por causa do sangue de Jesus, que nos lava de todo o pecado, nós somos novas criaturas. Essa é a minha esperança. Eu desejo que seja a sua também. Portanto, todos aqueles que vão comer desse cálice, beber desse sangue, e vão anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, e vão dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, devem pegar desses elementos. Eu não sei quantos irão trabalhar amanhã, quantos vão trabalhar amanhã, mas não queriam. Então toma esse cálice e fala assim: então Jesus, volta logo, eu não quero mais nem trabalhar, volta logo Jesus. Elas andaram se pegando ali, né? Todo mundo quer o salário, mas não quer trabalhar, aí não dá. Vamos pegar esses elementos, meus irmãos, e vamos na comunidade da fé, pegar com sinceridade, com exame. Não sejamos nós rochas submersas, mas sejamos cristãos piedosos, que servem a Jesus. Vamos cantar uma canção, meus filhos? Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, de eternidade e amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. És digno de louvor, recebe adoração. Amém. Vou orar. Ana Beatriz, vem cá, minha filha, vamos orar. Você chegou e já foi. Vamos orar. Irmãos, Ana Beatriz, estamos recebendo essa irmã.
no nosso meio, tá certo? E nós sempre recomendamos a importância de estarmos numa célula para desenvolvermos a caminhada cristã, não nos sentirmos sozinhos. A célula nos dá esse benefício, não nos sentimos sozinhos. Estamos numa igreja desse tamanho e numa igreja que a gente conhece pelo nome, chama e tal, e assim vai. Você sabia que a Ana Beatriz já estava visitando há 2 meses aqui? Quem sabe disso? 2 meses. Mas você nunca falou com ela? Esse é o problema, né? Tá bom? Pai querido, nós queremos nessa noite, Senhor, com muita gratidão, receber a Ana Beatriz em nosso meio. E eu sempre digo isso porque é verdade, Pai, não é falsa modéstia. Essa aqui não é a melhor nem a pior igreja, é a nossa comunidade. Aqui nós nos conhecemos nossas qualidades, conhecemos nossas virtudes, como também os nossos defeitos. Mas decidimos caminhar juntos, Pai, e fazer aquilo que a Tua palavra diz em Provérbios: o ferro com o ferro se amola, se afia. Assim é o irmão com outro irmão. Os dons e talentos, Pai, nos ajudam a melhorar. Aquilo que não vemos, não enxergamos, mas os outros enxergam, e com amor, carinho e com graça de Deus nos ajudam a mudar, para que possamos ser influenciados não pelo mundo, não pela moda, mas pela cruz. E assim, Pai, nós desejamos que sejamos nós na vida de Ana Beatriz, como também há espaço para que Ana Beatriz seja na nossa vida esse elemento de restauração, esse elemento de cura, esse elemento de ensino, esse elemento de aperfeiçoamento. E por isso nós a recebemos nessa comunidade com gratidão, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a integrá-la, nos ajuda, Senhor Deus, a servi-la, nos ajuda, Pai, a sermos um instrumento para o uso dos dons que há na vida dela, Senhor. Ajuda essa comunidade dessa forma, Pai. Nós oramos, te agradecemos esse dia de comunhão. É o último mês do ano, é a última ceia oficial que nós comemos aqui nessa igreja. Nos ajuda, Senhor Deus, como cristãos, a vivermos uma vida piedosa, a olharmos para a cruz e sermos influenciados por ela, em nosso modo de ser, de agir, de falar, de maneira que o Teu nome é glorificado na salvação que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, irmãos. Amém. Vamos comer juntos aqui? Anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos beber. Anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Pode ser que você tenha dificuldade em abrir o pão. Eu tive com 2 aqui. Eu acho que convidaram para preparar a ceia o Rambo. O Rambo apertou aí de um jeito que os diáconos podem me ajudar aqui, esses elementos. Não deixa a Ana Beatriz passar pelo corredor sem que você fale com ela, diga seja bem-vinda. Ela está à procura, nós estaremos orientando uma célula. Foi Fábio, foi? Fábio, né? É isso mesmo, é o dedo do baixo. Amém? Louvado seja Deus. Quero chamar também o Thales e a Nayara nesse momento. Vocês podem sentar, irmãos. Então vamos orar. Estenda a sua mão para cá, por gentileza. Vamos orar. Eu vou orar, depois eu pego aqui, tá? Deixa eu orar primeiro. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, te agradecer pela vida de Thales, pela vida de Nayara, Senhor Deus. O salmista diz no Salmo: foi-me bom ter passado por provação, pois eu aprendi os teus decretos. Senhor, nenhum de nós queremos passar por provação, nenhum de nós. Mas quando nós passamos, em primeiro lugar, nós não passamos sozinhos, o Senhor está conosco. Em segundo lugar, nós aprendemos contigo a tua maneira poderosa, cuidadosa, sobrenatural de cuidar da maneira como nós não sabemos cuidar. E foi assim que o Senhor agiu na vida deles. E agora, Pai, nós temos o privilégio, a honra, a alegria, não apenas de conhecer o Heitor, mas de consagrar o Heitor. E de rogar ao Senhor que essa vida esteja todos os dias sob os teus cuidados. O Senhor escreveu, ainda enquanto a substância era informe, todos os dias dessa criança. E nós louvamos o teu nome e engrandecemos o teu nome por isso.
Portanto, nós apresentamos a Ti, consagramos a Ti, Senhor, para que os dias do Heitor sejam vividos todos eles para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração. Cumpre a Tua vontade na vida dele, meu Senhor e Salvador. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu apresento o Heitor a Ti todos os dias da vida dele, para que ele glorifique o Teu nome, para que a Tua vontade se cumpra na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém. Queria te convidar rapidamente, enquanto eu me organizo aqui, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos. A gente vai estar dando continuidade ao estudo que estamos fazendo nesse livro. Já por 2 momentos compartilhamos no capítulo 1. Eu acho que também no encontro de célula demos uma pincelada no capítulo 12 sobre as práticas do cristão que é nascido de novo. E hoje a gente vai tentar caminhar aqui, finalizando o capítulo 1, até o verso 20 do capítulo 3, logicamente de forma bem dinâmica. A gente não vai conseguir extrair tudo que tem nesses 2 capítulos, mas, se Deus permitir, nós vamos terminar essa sessão, que é muito importante. Romanos, você abra comigo no capítulo 3. A gente vai estar lendo do verso 9 até o verso de número 12. E na sequência o verso 21. Até o verso de número 24. Praticamente são os versos que são núcleos dessa sessão para que a gente possa ter uma base para compartilhar. Encontramos Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Vamos ler. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vamos para o verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Ore comigo, feche teus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que eu possa trazer essa noite ensino às nossas vidas, correção aos nossos procedimentos e crescimento na nossa conduta, Pai, de forma que nós possamos a cada dia, Deus, caminhar na direção que o Senhor tem nos apontado por meio da tua palavra, Senhor. É o que nós oramos essa noite em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última oportunidade que estivemos aqui, estivemos pregando no capítulo 1, verso 16 e 17, onde o apóstolo Paulo, ele ressalta à igreja de Roma que a justiça de Deus, a graça de Deus, ela se manifesta por meio da fé, e ele conclui lá dizendo que o justo então viverá pela fé. E o apóstolo Paulo, ele inicia essa carta de Romanos nesse tom, apresentando o evangelho do poder de Deus para a salvação. Porém, depois que ele traz aquela instrução dos versos 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele muda a direção do discurso dele. E ele então começa a revelar a necessidade. Está um pouco alto para mim aqui. Tá? Vou diminuir um pouquinho. Ele começa a revelar a necessidade absoluta desse evangelho.
O que Paulo faz aqui é, primeiramente, apresentar a doença, apresentar o problema, para que aquela pessoa, então, ciente da sua condição, possa compreender e valorizar a graça de Deus. Essa é a ideia de Paulo aqui. Essa é a ordem da construção que ele traz para nós nessa carta. Antes de falar de cura, ele fala dessa doença. Antes de apresentar a graça de Deus, ele expõe a nossa culpa. O texto que nós lemos diz que todos nós nos extraviamos, todos nós nos perdemos. Não há um justo sequer. Esta sessão que a gente vai estudar nessa noite, ela é semelhante a um tribunal universal. É como se Deus pegasse a humanidade e o colocasse no banco do réu, e ele então estabelecesse o seu juízo. E como todo processo, ele geralmente começa ou com as testemunhas de acusação, ou com o promotor fazendo a acusação, e logo depois vem as defesas, para que no final, diante de todo aquele contexto, o juiz então ele possa sentenciar o réu. E é isso que acontece aqui. Essa sessão ela é como se fosse o tribunal de Deus. E o título da nossa mensagem é esse: o tribunal da graça de Deus. E aqui, como uma ilustração breve, de forma introdutória, eu queria que vocês se imaginassem num hospital. Um hospital onde todos os pacientes têm a mesma doença mortal. Embora apresentem sintomas diferentes, alguns febre, outros tosse, outros fraqueza. Mas o médico, aquele que tem conhecimento da doença e também do antídoto ou do remédio necessário, ele não disfarça a gravidade da doença. Ele apresenta o diagnóstico claro para o paciente, para que o tratamento necessário seja, então, aceito. Paulo ele faz a mesma coisa. Antes de apresentar a cura, antes de apresentar a graça de Deus, ele traz um diagnóstico da condição da humanidade. E ele diz que não há um justo sequer, todos se perderam. E de forma introdutória, antes de eu ou você falarmos dessa graça transformadora a outras pessoas, nós precisamos primeiro entender e reconhecer a nossa condição diante de Deus. O evangelismo eficaz é aquele que começa com um diagnóstico honesto sobre quem é você, sobre a tua condição diante de Deus. Porque essa seção que nós lemos, ela diz que a lei, ela não tem capacidade de salvar. Mas a lei, ela vem para fazer sobressair-se o pecado. Para que, sobressaindo o pecado, o homem entenda que ele não tem condição, por si só, de agradar a Deus. E então surge a graça de Deus em Cristo Jesus. E é essa construção que Paulo faz aqui. O primeiro ponto que está no verso 18, do capítulo 1 ainda, vamos lá comigo, a gente vai ler alguns, a gente vai tentar fazer de forma bem dinâmica, fazer uma leitura até o capítulo 3, mas por sessões, começando no verso 18 do capítulo 1, leia junto comigo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Tem água sim, obrigado. A verdade pela injustiça. Esse verso 18, quando ele diz: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão do homem, que detém a verdade pela injustiça. A gente enxerga pelo menos 3 situações aqui. Primeiro, a ira de Deus, que foi derramada sobre a humanidade, por causa do pecado. Uma ira diferente da nossa, que é uma ira caprichosa. E geralmente é uma ira movida por um sentimento ou de justiça ou de injustiça, dependendo da situação que nós estamos vivenciando. Mas a ira de Deus não, a ira de Deus é santa. Ela é baseada no seu padrão moral. E Deus, ele é santo, ele é perfeito. Nele não há corrupção. A segunda coisa que nós vemos é impiedade e perversão. Isso nada mais é do que a disposição mental a qual Deus nos entregou por conta do pecado. O juízo de Deus é porque os homens amaram mais as trevas
do que a luz. É a rejeição de Deus. É a distorção moral. Obrigado. De sede eu não morro. Não é de coco não, de coco é só com o pastor Tito. Rejeição de Deus e distorção moral. É o contexto vivenciado há muito tempo, não é de hoje. A gente lembrar de Sodoma e Gomorra, eles já viviam isso, distorção moral. A gente se lembrar da igreja de Roma, nesse tempo aqui em que Paulo prega o evangelho, vivia distorção moral. Paulo quantas vezes chegou em cidades onde tinham templos que pessoas cultuavam através da depravação moral. E hoje não é diferente. Você liga a sua televisão, a sua rede social, tudo que nós vemos é rejeição a Deus e distorção moral. Que detém a verdade pela injustiça. E o que é deter a verdade pela injustiça? Nada mais é do que pregar a palavra de forma distorcida ou de forma conveniente, irmãos. É suprimir ou torcer a verdade de Deus. E essa foi a artimanha de Satanás desde o início. Quando Deus dá aquela orientação a Adão, a serpente vem por trás e diz, olha, não é assim que ele disse. Pelo contrário, se tu fizeres ao contrário do que ele está te dizendo, tu vai se tornar igual a ele. E é assim que o mundo tenta minar a nossa mente diante daquilo que nós aprendemos de Deus, é para distorcer a palavra. Ou então criar um evangelho à nossa maneira. Ou então criar uma forma de servir a Deus à nossa maneira. Pensa comigo, um pai que vê um filho cometer um crime e não reagir, isso seria injusto, concorda comigo? O juízo do pai sobre o mal, ele é esperado. O filho cometeu um erro, ele precisa corrigi-lo. Assim é a ira de Deus. Ela se exprime na exploração da emoção do homem. Ou seja, diante da situação caótica que nós estamos, Deus então ele intervém com justiça e juízo em nossa vida. Mas por uma justa indignação, quanto à glória dele que foi corrompida pelo nosso pecado, pelo aquilo que nós fizemos diante dele. Pelo fato de nós termos virado as costas ao Senhor, como ele diz no texto que nós lemos. Não há um justo sequer, nenhum. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem tenha essa disposição moral de buscar a Deus. E muitas vezes que nós sentimos que Deus parece frio, distante, indiferente, nós precisamos lembrar o seguinte: a reclamação pode ser porque o seu pecado torna necessária a sua santidade. Trocando em palavras mais simples, talvez Deus tenha te confrontado e você tenha se sentido incomodado porque tem algo na tua vida que ofende a santidade de Deus. E por isso ele continua o confrontando por meio da sua palavra, ou por meio de situações. A ira de Deus, ela aponta para a seriedade moral de Deus. E a ira de Deus sobre a humanidade, ela se derramou de diversas formas. Nós não podemos minimizar o pecado dizendo, não, foi apenas uma falha, foi apenas um erro de percurso. Nós precisamos reconhecer que qualquer pecado é ofensa contra um Deus santo. E aí nós temos que nos perguntar, o que o meu coração tem abafado diante da verdade de Deus? Ao pregar a palavra, eu não posso omitir o aspecto da justiça de Deus. E muitas vezes nós queremos omitir isso. Nós queremos evangelizar de uma forma que agrade as pessoas, de uma forma que as pessoas gostem da nossa companhia. Não estou dizendo que pregar o evangelho é ser uma pessoa antipática, não é isso, irmãos. Mas nós omitimos a justiça de Deus na intenção de fazer sobressair a graça. Mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas vêm pelo bom relacionamento, mas não têm os olhos abertos para o conhecimento da graça de Deus, porque nunca entenderam a sua condição de pecador diante de Deus.
Então a pessoa entra e sai, transita da forma que quer, porque ele não entendeu a sua condição diante de Deus. E aquele que não entende que está doente, irmãos, ele não vai atrás de um remédio ou de um médico. Concordam comigo? E muitas vezes nós pregamos o evangelho dessa forma. Segundo ponto que nós vemos aqui, está do verso 19 ao 32. O apóstolo Paulo, ele mostra duas categorias de doentes aqui. Primeiro, os gentios, aqueles que não eram originariamente da aliança, que não eram judeus, né? E os próprios judeus. Do verso 19 ao 32, ele fala especificamente para os gentios. Vamos lá comigo, a partir do verso 19 do capítulo 1. Vamos fazer uma leitura. Pega a sua Bíblia aí, a gente vai folhear bastante nessa noite. A partir do verso 19. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se tolos. E mudaram a glória de um Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes dos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Nessa segunda sessão, irmãos, Paulo ele mostra uma trajetória de evolução até a entrega total de Deus da humanidade a uma depravação moral completa, total. Paulo descreve essa trajetória da revelação de Deus. Ele começa do conhecimento da criação, depois ele fala da ingratidão do homem, que não reconhece a Deus, mesmo diante de todo o aspecto perfeito da criação, de todo o equilíbrio da criação. Depois ele fala da idolatria, quando nós tiramos o lugar do Senhor e colocamos imagens, esculturas ou qualquer outra coisa que ocupe o principal espaço do nosso coração. Depois ele evolui ainda mais, ou podemos dizer que retroage ainda mais essa mente humana, a ponto de chegar à decadência moral, onde eles entregam-se às relações, mulheres com mulheres, homens com homens, até que isso chega no estopim e Deus os entrega a toda a depravação moral, como diz o texto. Do verso 19 até o 20, que já lemos, nós temos o ser humano rejeitando a revelação geral, a revelação natural, as coisas criadas. A própria criação, as escrituras dizem que revela a Deus, irmãos.
Mas o homem, ele prefere ignorar esse autor. Imagina comigo. Às vezes a gente gosta de algumas canções, né, que a gente canta, né, quem gosta de hinos, quem gosta de fazer seu devocional ouvindo uma canção, quem gosta de ir para o seu trabalho ou voltar ouvindo uma canção. Às vezes você tem uma canção preferida, que às vezes quando você está triste, cabisbaixo, você vai buscar aquela canção. Quantos tem uma canção assim? Eu tenho uma música que eu gosto muito. Né? Gosto muito de uma canção. Né? Agora, Ademar de Campos. Grande é o Senhor e muito digno de... Eu não canto tão bem quanto o pastor Tito, mas a gente arranha. Né? Mas a grande verdade é, irmãos, que às vezes a gente tem uma canção preferida e a gente gosta tanto daquela canção, mas nós não sabemos nada do autor dessa canção. E é isso que as Escrituras estão dizendo. A gente conhece a criação de forma tão profunda. A gente senta ou num campo ou na beira de uma praia, recebe aquela brisa gostosa. Né? Quem gosta de aproveitar as ondas, aproveita. Quem gosta do rio, aproveita o rio. Mas muitos fazem tudo isso, mas não acreditam a Deus a glória devida por essa criação. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Se tornaram ingratos. Tal qual alguém que gosta de uma música e durante a sua vida aquela canção embala a sua história, às vezes até coloca no seu casamento, mas às vezes não sabe nem quem é o cantor. E às vezes é assim que a gente está passando pela vida, aproveitando de tudo que o Senhor fez, mas não acreditamos a Ele a glória devida. E isso é muito sério, irmãos. E aqui vem uma aplicação para nós. Nós precisamos olhar para essa leitura da criação com mais gratidão, com mais adoração. Ao ver a obra de Deus, será que o nosso coração louva o Senhor diante da obra da sua criação? Nós ensinamos os nossos filhos que tudo foi Deus que fez? Será que nós olhamos para um pé de caju, para uma mangueira e dizemos, meu filho, essa árvore ela é perfeita, tudo isso aqui foi criação de Deus. Imagina como é isso. Né? Imagina o dente de leão, quando o vento sopra ele, sai aquelas sementezinhas vão voando, né? E onde ela cai, nasce outra planta. A dinâmica da criação, da semeadura, né? Um passarinho pega uma semente daqui, ele voa quilômetros e ele come esse alimento, quilômetros depois ali cai uma semente e gera uma nova árvore e depois novos frutos, e esse ciclo continua. Irmãos, isso é um sistema perfeito que é obra do Deus da criação. E quando nós não acreditamos isso a Ele, nós estamos sendo ingratos. E depois que Paulo fala isso, ele continua nesse tribunal, ele está tecendo os argumentos de acusação contra a criação. Ele vai agora do verso 21 ao 25. Ele diz o seguinte, que trocaram Deus por ídolos. É o que ele diz agora. E trocar a glória de Deus, irmãos, por imagem ou por qualquer outro substituto. Às vezes nós somos cristãos, alguns de origem católica, e sabem muito bem o que é adorar uma imagem, uma escultura, mas talvez outros de origem de nenhuma outra religião, talvez nasceram na igreja, e talvez tenham a ideia de que um ídolo é só aquele santinho, ou aquela imagem, não é assim que se fala, né, que coloca lá no canto da casa, que se deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, que você pendura o texto. Não, irmãos, idolatria é qualquer outra coisa que possa ocupar o lugar de Deus no seu coração. E Paulo diz que a idolatria, essa substituição, é o cerne do pecado. Lá no Jardim do Éden, foi a idolatria, o desejo, a cobiça do coração, com que fez que o homem tirasse Deus do trono, tirasse Deus da sua relação e colocasse outra coisa que é o seu interesse. E nos dias atuais, um exemplo moderno, né? Nós temos o próprio trabalho. Muitas pessoas idolatram o trabalho. O que é idolatrar o trabalho, irmãos? É trabalhar com zelo, é trabalhar com dedicação, é trabalhar com diligência? Não, irmãos. É não entender que há tempo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes, acho que é Eclesiastes 3, né, que vai falar sobre o tempo para todas as coisas. Há tempo para trabalhar, mas também há tempo para o descanso. Há tempo para trabalhar, mas também há tempo para o seu filho.
Há tempo para trabalhar, mas também há tempo para estar no seu encontro de célula. Há tempo para trabalhar, mas também há tempo para estar no seu discipulado. Há tempo para trabalhar, mas também há tempo para você dar um passeio com a sua esposa. Há tempo para trabalhar, mas também há tempo para todas as outras coisas. Então, irmãos, algumas pessoas idolatram o status. Hoje as redes sociais estão vale tudo para o like, né? As pessoas perderam totalmente a noção de limites. Às vezes é um relacionamento idólatra. Às vezes é uma criação idólatra. Tem pais que idolatram seus filhos, que não permitem que ninguém toque, que são intocáveis, que seus filhos não têm erros, seus filhos são perfeitos. Eu conversava com minha esposa esses dias, ela falando relatos lá da escola, onde ela trabalha, e ela fala, chegou uma gestora recente de São Paulo, e ela está abismada, não com o comportamento dos filhos, mas como os pais têm comprado a briga dos seus filhos diante de uma correção de um professor. Eles chegam na escola e tiram dos cachorros para colocar no professor. Alguns invadem a escola, outros peitam o professor, outros já ameaçaram de morte. Isso é idolatria. Deus não nos permitindo ver. Relacionamentos, prazeres. Às vezes é um namoro que não agrada ao Senhor. E aí a gente pensa naquele executivo que vive diuturnamente para cumprir metas e satisfação no seu trabalho. Na mente dele, ele está sacrificando pela sua família. Mas na prática, ele está sacrificando a família pelo trabalho. Os dias vão passar, e quando ele tentar correr atrás, talvez seja tarde demais. Tudo isso, irmão, são ídolos na vida da gente. Muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que você tem colocado no local que é do Senhor. O trabalho, ele é algo válido, é bênção de Deus. Nós devemos ser diligentes, devemos dar o nosso melhor. Devemos ser aqueles que chegamos primeiro. Devemos ser aqueles os últimos a saírem. Nós precisamos ter equilíbrio, porque sem desequilíbrio, sem equilíbrio, perdão, nós podemos gerar idolatria. Precisamos fazer um inventário de prioridades em nossa vida. Será se nos faltasse hoje a condição financeira, o que seria do sentido da nossa vida? Será que nós perderíamos o sentido? Precisamos promover mais grupos de discipulado, não é verdade? Todas as células têm suas dificuldades para avançar no discipulado. Sim ou não? Ou será que é só na minha célula? Todas as células têm suas limitações no discipulado. Às vezes é diferença de agenda. Às vezes é falta de disposição para se abrir. Às vezes é falta de confiança. Nós precisamos orar em nossas células para que Deus gere esse tipo de relacionamento que nos possibilite a abrir o nosso coração de verdade. A nossa célula pastoral, a gente também temos nossas lutas na caminhada do discipulado. Pastor Tito, Pastor Renato, a gente está ali junto, né? Não é 2 dias, não é 3 anos. Já são mais de 15 anos. E por vezes a gente se vê voltando a estaca zero e tendo que começar de novo. Porque a gente precisa reavaliar todo o tempo a nossa vida. Né? E Deus sempre está levantando uma pessoa para estar oxigenando os grupos. Às vezes Deus só precisa de um que levante a bandeira e diga: ei, peraí, vamos colocar de novo no trilho, nos eixos aqui. Né? E no último encontro, eu não estive presente, mas a nossa dinâmica foi fazer uma carta para si próprio, apontando pontos da sua vida onde você precisava crescer
espiritualmente na sua liderança, né? Cada um escreveu uma carta para si próprio, né? Pontuando isso, né? E a gente vai concluir essa dinâmica agora no próximo encontro. Mas percebam, irmãos, que todos nós temos essas lutas. Precisamos estar combatendo todo o tempo a nossa idolatria. A idolatria do nosso coração, que é a pior de todas. No verso 24, 26 e 28, que nós já lemos também, a gente vê claramente Deus entregando o homem à depravação moral diante desse contexto. Olha só no verso 24 que ele diz: por isso Deus, capítulo 1, tá, irmãos? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outros, contrário à sua natureza. Agora pula no verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprováveis, para praticarem coisas inconvenientes. Quando o ser humano escolhe o pecado, repetidamente, irmãos, Deus o entrega. Deus o entrega para que ele sofra o peso da condição do pecado, para que então, em algum momento, a graça possa sobressair na vida dele. Domingo passado, acho que foi, nós estávamos na escola bíblica dominical e foi uma aula muito dura, irmãos. Confesso que quando eu estava preparando ela em casa, eu disse: Pai, Senhor, como é que a gente ensina isso aqui? Porque é muito duro. A aula tratava sobre situações que são para a manifestação da glória de Deus. Deus vai agir, vai resolver. E situações que são para a glória de Deus, que Deus não vai resolver, mas vai agir dando sustento para que a pessoa possa passar glorificando a Deus até o fim da sua vida. Como é que tu ensina isso para alguém que está passando por um momento de dificuldade? Por alguém que está na enfermidade? Por alguém que está num leito de hospital? Mas pregar o evangelho verdadeiro é isso, irmãos. É fazer com que as pessoas entendam que existem enfermidades que são para a glória de Deus. Lembram da morte de Lázaro? Lembra daquela criança que estava enferma? Quem pecou? Não pecou nem os pais, nem os seus avós, mas para que se manifeste a glória de Deus. Lázaro não está morto, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Situações na minha e na tua vida que Deus vai intervir para a glória dele. Ele vai resolver para que as pessoas creiam que ele é Deus. Mas existem situações em nossas vidas que Deus não vai intervir, mas ele vai dar o sustento necessário para que nós possamos passar e glorificar a Deus em meio às lutas, em meio à enfermidade, em meio ao não de Deus. E assim vivermos também para a glória de Deus. O exemplo claro disso é o apóstolo Paulo. Ele tinha uma situação que nós não sabemos o que é. E por algumas vezes ele clamou a Deus. E qual foi a resposta de Deus para a vida de Paulo? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E isso, irmãos, tem a ver com maturidade, conhecimento da palavra de Deus. Quando nós buscamos aprofundar o nosso conhecimento de Deus, ele transborda em nossa vida, porque o fato de nós entendermos o peso do pecado só nos faz valorizarmos ainda mais a graça de Deus. Mas o contrário não acontece. Lembra a herança do filho pródigo? Ele precisou o quê? Ele recebeu a graça, que foi a herança. E ele não valorizou. Ele não tinha entendimento. Ele precisou perder tudo para sentir o peso do pecado. Quando ele teve o peso do pecado sobre a vida dele, então ele caiu em si. E caindo em si, ele se lembrou: na casa do meu pai, eu tinha tudo isso em abundância. Até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu vivo hoje. Então ele volta. Então percebam, irmãos, que muitas das vezes
ou em algumas situações, nós queremos poupar, ou então fazer com que as pessoas pensem que a situação que ela está passando não produz glória de Deus, não produz transformação de Deus. Nós precisamos aprender a abrir nossos olhos para entender que todo sofrimento tem propósito de Deus. Até aquele que é causado pelo pecado. Porque o sofrimento do pecado, ele é necessário para que a pessoa entenda a necessidade da graça. Tal qual o sofrimento de alguém que vive uma vida piedosa. Deus está usando essa pessoa para ser um instrumento da graça de Deus. Porque ninguém vai conseguir falar com tanta propriedade do que é sentir dor, do que uma pessoa que sente dor e ainda assim glorifica a Deus. Né? Irmãos, e não é um assunto fácil de se tratar, não é. Não é. Esses seres humanos aqui foram entregues por Deus para experimentar as consequências do pecado aqui. E esses que estamos aqui são consequências do pecado. O pai que, após várias ofensas, retira a liberdade dos filhos para que ele aprenda limites, né? Às vezes é doloroso, né? Mas é formativo, é instrutivo. Deus permite a pessoa seguir no erro. Tá? Perdão, Deus permitindo a pessoa seguir no erro é juízo misericordioso em função corretiva. Irmãos, algumas vezes Deus entrega o ser humano à depravação moral, à força do pecado, ao peso do pecado. Não é desejo do Senhor, mas é pela nossa escolha. Nós lemos isso no texto. Olha como ele diz isso. Porque no verso 24, começa dizendo assim, ó, por isso. Não começa dizendo Deus entregou no capítulo 1. Por isso o quê? O que aconteceu atrás. Por causa dessa situação aqui que está no verso de número 21 até o 23. Portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus. E aí no verso 24, Deus vai dizer assim, ó, por isso Deus entregou tais homens às imundícias, tá? A concupiscência e todo esse rol que ele vai traçar aqui. Vamos caminhar aqui, ver se a gente consegue andar um pouco mais aqui, irmãos. E aí nós precisamos refletir, né? Há áreas em que Deus tem entregado para que nós possamos perecer e entender relacionamentos defeituosos, algumas dependências que nós temos. E isso deve nos levar ao arrependimento. O desejo de Deus não é que nós pereçamos no sofrimento, não, mas é que nós venhamos nos arrepender. Tá? E aí nós precisamos, sim, ajudar quem sofre as consequências do pecado. Né? A ver o juízo como chamada ao arrependimento, não como abandono de Deus. E aí a pessoa que está passando um momento de penúria, de luta ou de enfermidade, você não pode deixar que ela venha sucumbir num sentimento de autocomiseração ou de autopiedade. Ou então, a ponto de colocar Deus na cadeira dos réus como culpado por não intervir na sua vida. Mas nós, como igreja, temos a responsabilidade de ombrear essa pessoa e fortalecê-la. E dizer que a dificuldade, a luta, não significa abandono de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus, ele é capaz de suprir essa necessidade para que você passe por essa limitação, glorificando a Deus. Terceiro ponto, falamos da doença dos gentios. Agora ele entra, Paulo, para falar da doença dos judeus. Se por um lado a doença dos gentios era o pecado, era a desobediência a Deus, era o pecado de nem conhecer a Deus ou de rejeitar a Deus, o dos judeus é diferente, porque eles conheciam Deus, mas eles eram o quê? Hipócritas, eram religiosos. Capítulo 2, verso 1 ao 29, vamos lá comigo. Capítulo 2, verso 1 ao 29. Portanto, és indesculpável, ó homem,
quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabes que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensam que está livre do juízo de Deus, ou que desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu arrependimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignidade aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Verso 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens, olha só, irmãos, os segredos dos homens serão julgados. Tudo vai passar ali, ó, num telão ali, ó, de 70 polegadas diante do Senhor. Então é melhor confessar logo aqui, ó. De conformidade com o meu evangelho. Verso 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeus e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a verdade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estais persuadido, está falando do judeu aqui, que é o conhecedor, persuadido de que és guias de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade, tu, pois, que ensina a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furta, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticas a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a circuncisão observa o preceito da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão aquele que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Irmãos, Paulo chega agora aqui, diante desse tribunal, e ele coloca no banco dos réus os judeus. Aqueles conhecedores que sabiam da lei, que se achavam professores, que ensinavam outras pessoas, mas que aquilo que eles ensinavam para outras pessoas não servia para eles. Eles se colocavam numa condição diferente, se achavam herdeiros de uma aliança, de uma promessa, se achavam merecedores, cumpridores da lei. Paulo aponta ao outro lado aqui. O religioso que julga externamente.
ele confia em privilégios em vez do coração transformado. Que é a verdadeira circuncisão. E aqui circuncisão, irmãos, para aqueles que não sabem, faz referência à antiga aliança, né? De como o povo hebreu, né, começava a fazer parte daquele acampamento, daquela comunidade. Todo o filho precisava ser circuncidado, né? Precisava passar por esse procedimento da circuncisão para fazer parte. Quando o gentio casava com uma hebreia, para fazer parte do povo, ele precisava também ser circuncidado, para fazer parte daquela aliança. Era a forma que Deus escolheu para se aliançar com o seu povo. Mas essa é a circuncisão exterior. Mas em Jesus, a circuncisão passou a ser interior, no coração. Coração desprovido de interesse. Um coração que se abriu para o entendimento do peso do pecado. E por isso a graça saltou aos seus olhos a ponto de ele ser atraído para Deus. Mas ao contrário dos hipócritas religiosos, eles entendiam que a sua posição era condição mais do que suficiente para serem aceitos. Eles condenam os outros, mas fazem o mesmo. Isso está no verso 1 até o 3 do capítulo 2. A hipocrisia religiosa é especialmente condenável. Aquele que critica a imoralidade alheia nas redes sociais, mas vive com deu nó na língua aqui. Mas vive com amargura. Às vezes vive um casamento com má vontade. Serve o seu cônjuge de má vontade. Hoje eu via nós não vamos conseguir concluir, vamos parar por aqui e na próxima oportunidade, acho que tem uma escala em janeiro também aí, né? A gente conclui o restante do estudo, né? E não é porque o Vasco joga daqui a pouco, João, na semifinal, né? É porque já está dando nosso horário, né? E eu ouvia no Instagram, tem muita coisa ruim, mas às vezes passa umas coisas interessantes, né? E passou uma professora, né? E ela combate muito forte as heranças, né, as consequências do feminismo, né? E ela botou um vídeo lá, um recorte, de uma mulher chegando da academia, e o seu marido estava em casa, esperando, não lembro se era o café da manhã ou o almoço. E quando ele chega na porta, o marido fala com ela e pergunta aí, cadê a refeição? Eles, não fiz nada. Mas estava na academia, eu precisei sair. Aí ele, poxa, mas não ficou nada para comer. Ele falando num tom tranquilo, né? E aquela mulher começou a escatitar. Estou achando que eu só estou empregada? Eu preciso primeiro cuidar de mim, para depois cuidar de você. E mais, se você quiser comer, peça uma cantinha, peça alguma coisa, você tem que cuidar de mim, eu não sou empregada aqui nessa casa. E eu não sou empregada aqui nessa casa, glória a Deus, irmão. O Senhor. E aquela mulher começou então a falar para aquele homem, né? A concorrência agora está desleal. Amém, irmãos? Você não é o primeiro e talvez não será o último, mas... Tá tudo bem? Tranquilo? Tá dando para ver direito ali, mas eu acho que é meu cunhado, né? É para vir mais vezes, tá, meu cunhado? Venha mais vezes. Amém, glória a Deus. Brincadeiras à parte, irmão, mas é um assunto muito sério. Porque aquela mulher começou a tirar dos cachorros e colocar no seu marido. Que ela não tinha obrigação, que se ele quisesse ele ia fazer, e etc e tal, etc e tal. Irmãos, eu não estou falando aqui que não possa ter uma ajuda mútua em casa. Mas o que aquela mulher trabalhava é como o feminismo está enraizado na nossa cultura atual, que as mulheres hoje, elas estão casando com uma mente totalmente desorientada. E às vezes o homem também. Às vezes o homem está casando achando que vai casar com a mãe, né? Que vai servir de tudo, e aí ele casa e quebra a cara, né? Ele casa e se racha todinho. Mas a mulher,
ela perdeu totalmente o prazer de servir o seu cônjuge, de servir o seu marido. Ela perdeu o prazer de servir o seu cônjuge, o seu marido. E aquela mulher, então, ela bate muito forte, ela diz o seguinte: que o feminismo de hoje tem ensinado as mulheres a serem insubmissas, a serem rebeldes, a serem interesseiras. Elas não casam para fazer o seu cônjuge feliz, tá? Mas elas casam apenas para que possam dividir as cargas e sobre mais dinheiro para que ela possa cuidar de si própria. Essa era a linha que ela estava trabalhando ali. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer um autoexame, né? E às vezes nós criticamos a imoralidade alheia, as situações. Mas como é que está o nosso casamento, né? Como é que está o prazer que nós temos em servir o nosso cônjuge, né? Em fazer as coisas, né? E não é fácil a vida a dois, né? As pessoas que conhecem a minha vida mais de perto sabem, né? Que não é fácil a vida a dois. Tem altos e baixos, né? E quem me conhece de perto sabe que as coisas que às vezes mais mexem com a minha paciência são as coisas relacionadas à casa. Não é outra coisa que tira a minha paz, é isso. Mas eu preciso lidar com o meu gigante interno, né? Preciso. Antes de corrigir, né, precisamos melhorar nosso comportamento. Eles condenam os outros, mas fazem o mesmo. Antes de censurar, examine suas motivações. Será que a minha crítica é para levar alguém a Cristo, para exaltar ao Senhor? A cultura da humildade entre nós, né? Lidere confessando suas faltas. Só que às vezes a gente tenta não mostrar nossas vulnerabilidades, porque não sabe como é que a gente vai ser recebido, não é verdade? Às vezes procura uma pessoa madura e mostre suas vulnerabilidades. É bom para o seu crescimento, é bom para o nosso crescimento. Do verso 17 ao 24, o último ponto, e nós vamos caminhar para o final, a gente orar. Diz que esses homens, eles confiam em privilégios e não em obediência. Verso 17 ao 24. Eles eram detentores da lei, eles tinham a lei, eles manuseavam a lei. Eles tinham nome, eram pessoas de linhagens nobres. Eles tinham tradição, eram rabinos, doutores da lei, mestres. Mas não eram obedientes. E às vezes nós ostentamos diplomas sem prática de profissão. Às vezes ostentamos um diploma de cristão sem prática de cristão. Ou alguém que frequenta o culto faz orações públicas, como eu que estou aqui à frente, mas em casa é rude com seus filhos, é grosseiro com a sua esposa. E aqui ficam aplicações importantes, irmãos. Ensinar os sacramentos para nossos filhos, como esse que nós fizemos hoje aqui, como o batismo, como a consagração de crianças. Sacramentos que nós fazemos como igreja. Liturgia e tradição, tudo isso aponta para Cristo, de fato. Mas não são um fim em si mesmos. Tá? Essa prática precisa, de fato, ter por trás dela um coração envolvido com o Senhor, um coração dependente do Senhor. Senão seremos como esses homens, hipócritas. Verso 25 ao 29, ele fala da circuncisão sem coração. A circuncisão externa, aparente, exterior, a marca externa é irrelevante, irmãos, se não tiver uma transformação interna do nosso comportamento. Usar um símbolo religioso na camisa, 100% Jesus, eu amo Jesus, sem entender as implicações morais disso no nosso dia a dia, é apenas um símbolo. Tem apenas um fim em si mesmo. Serve apenas para vestir o seu corpo.
Nós precisamos caminhar e viver essa transformação interna entre nós, né? E isso é resultado, né, irmãos, de oração, principalmente de conhecimento das Escrituras. E aqui eu aproveito para fazer um apelo, eu tenho sentido nossa escola bíblica dominical vazia, irmãos. Não sei, domingo hoje o pastor deu aula, mas no domingo que eu dei aula passado tinha, acho que umas 10 pessoas. E são as mesmas 10 pessoas, quase sempre, né? Um dos motivos de Deus ter entregue essas pessoas aqui, porque elas se entregaram à sua própria disposição mental, ou seja, ao seu próprio entendimento. Quando nós deixamos de caminhar, irmãos, segundo as Escrituras, ou deixamos de buscar conhecimento nela, a gente começa a andar de acordo com o nosso entendimento, sabia? E aqui fica uma pergunta pessoal para a gente finalizar. Eu sou circuncidado apenas no corpo, exteriormente, como os judeus hipócritas, ou no coração? Será que a minha fé tem produzido frutos visíveis? Fica de pé comigo nessa noite para a gente orar. Nós vamos ficar devendo o último ponto, que é a sentença deste juiz santo, justo, que está do capítulo 3, do verso 1 até o 20. Que é quando Deus sentencia a humanidade, e no seu veredito ele diz: eles padecem de uma doença mortal. Não há nenhum justo, como diz nos versos 9 até o 12 do capítulo 3. Não há nenhum justo sequer. A depravação alcançou a todos. Num tribunal onde todos são réus, culpados, irmãos. Todos. Não adianta apontar quem é pior. A sentença é sobre a condição. E a nossa condição, ela é uma. Pense comigo numa sala onde todos respiram o mesmo ar contaminado. Todos vão padecer do mesmo vírus ou da mesma causa. Não adianta dizer: meu assento é melhor, eu sento na frente, eu sento atrás, eu sento no meio. A nossa condição é uma, irmãos. Nós precisamos tratar a todos, cordeiros e fariseus, crentes piedosos e hipócritas, com a mesma necessidade do evangelho, todos. Nós precisamos pregar constantemente: abandone as comparações morais, porque muitas vezes a gente se prende nela. Porque fulano de tal tem um perfil assim, fulano de tal tem um talento assado. Concentre-se na justificação pela fé. As maiores evidências são os frutos. É pelos frutos que a gente se conhece. Deus deixa claro no seu veredito: a corrupção é total, do verso 13 ao 18. A lei condena. A lei serve para fazer sobressair a graça de Deus. Perdão, a lei serve para fazer sobressair o pecado. Mas graças a Deus, irmãos, quando chega no verso 21 do capítulo 3, o apóstolo Paulo começa assim: mas agora, depois de tudo isso, irmãos, tenho mais agora na tua vida. Tenho mais agora na minha vida. Mas agora, segundo a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, Cristo Jesus, e pelos profetas, Cristo Jesus, justiça de Deus mediante a fé, Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diga para o pessoal do seu lado aí, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Diga: você foi justificado gratuitamente pela sua graça. Nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, por isso, nós estivemos, ou passamos em algum momento, ou talvez você que nos visita hoje, foi colocado diante desse tribunal da graça de Deus, para que o Senhor possa fazer você entender a tua real condição diante dEle, que é de ovelha desgarrada, que é de filho pródigo, que é de alguém que se extraviou, que é de alguém que não tem que se justificar diante de Deus,
porque é indesculpável diante de Deus. Mas apesar disso, apesar dele ser o justo juiz, apesar dele ter todo o direito de nos sentenciar à morte, por meio da sua graça, ele chega na tua vida com um mais agora. E o mais agora para a tua vida é Jesus Cristo. E o mais agora para a tua vida é o autor e consumador de todas as coisas. Aquele que é redentor de nossas almas. Aquele que subiu ao madeiro. Aquele que nós celebramos nessa noite como memorial. Aquele que derramou o seu sangue sobre nossas vidas. Aquele que foi capaz de nos fazer desculpáveis. Aquele que nos apresentou diante de Deus santos e irrepreensíveis. É aquele pelo qual Deus usa como lupa para olhar a tua vida, irmãos. Deus, quando olha para você hoje, mesmo nesse corpo inclinado ao pecado, ao mal, Ele vê o sangue de Jesus derramado na tua vida. Ele vê um cristão numa caminhada de regeneração. Ele vê um cristão em caminho daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha comigo nessa noite, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te apresentamos nosso coração, Deus, que é enganoso, que é corrupto. Senhor, um coração que nos faz caminhar por caminhos tortuosos, Deus. Nós não temos condição de sondar o nosso próprio coração, nem de sondar o coração daqueles que caminham conosco. Mas diz a tua palavra que o Senhor sonda o coração e prova e dá a cada um conforme o seu proceder. Nós te oramos nessa noite, a nossa oração é essa, Senhor. Para que o Senhor faça com que nós venhamos entender a nossa real condição diante do Senhor. Para que possamos dar importância à graça sobrenatural, à superabundante graça, a graça que fez para que onde houvesse o pecado superabundasse a graça que sustenta no meio da dificuldade, a graça que sustenta no meio da enfermidade, a graça que é capaz de salvar, a graça que é capaz de transformar o coração duro em um coração de carne, a graça que é capaz de convencer o coração do cônjuge, de convencer o coração da esposa, de convencer o coração do filho, de fazer retroceder o filho pródigo do caminho errado, a graça que é capaz de abrir os olhos, a graça que é capaz de desnudar o engano do coração, o engano da mente, a graça que é capaz de desfazer o evangelho segundo o nosso conhecimento, a trajetória traçada segundo aquilo que nós pensamos, as ideias planejadas segundo as nossas ideias. Deus, a tua graça que é capaz de fazer, Senhor, com que nós abandonemos as práticas antigas, com que nós abandonemos as nossas ideias, os nossos ideais, aquilo que pensamos de melhor para nós, e nos coloquemos diante da disposição do Senhor, para que o Senhor possa realizar o teu propósito em nossas vidas, Deus. Por isso nós declaramos nessa noite, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve essa sessão, ele usa os salmos para dizer que todos estão desgarrados. Ele usa o profeta Isaías para dizer que todos estão distantes do Senhor, que as suas bocas proferem engano. Senhor, nós entendemos a nossa condição e por isso estamos aqui nessa noite, Senhor, porque precisamos da tua graça. A tua graça que nos cura, a tua graça que tira a corrupção de nossas vidas, a tua graça que descama os nossos olhos, a tua graça que quebranta o nosso coração, que tira a amargura da nossa alma, Senhor, a tua graça que nos liberta, Senhor, da ignomia, da tristeza, da falta de compreensão, Senhor, a tua graça que nos liberta do poder do pecado, da algema do pecado, Senhor. Por isso nós te oramos, Senhor, liberta o teu povo, liberta o teu jovem, liberta o teu idoso, liberta, Senhor, os casais, liberta a tua igreja, Senhor, para que possamos viver uma vida abundante, Senhor, na tua presença. É o que nós te oramos nessa noite, é o que nós te pedimos, com base na tua palavra, com base no teu veredito, com base no teu mais agora, com base no sangue de Jesus derramado em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Se despeça do seu irmão, que a paz do Senhor leve você durante essa semana. Diga para ele, existe um mais agora na tua vida, irmãos. Diga para ele, existe um mais agora. Deus te trouxe aqui essa noite porque tem um mais agora para você. Em nome de Jesus.